So welcome everybody. I'm going to tell you today about ionic liquids and deep eutectic solvents and their differences and their similarities. And yes, presentation is an homage to this man, as Ken said, because it was prepared to be presented in Chile. And I met him and we became friends in Chile. He was a very interesting person. And I'm also going to use some photographs that I took during my several trips to Chile during my presentation. So every time you see a photograph, it's somewhere in Chile. And this is one to start this part about ionic liquids and eutectic solids. What are they? I guess that most of you are familiar with the concept of ionic liquids that are salts that are liquid at low temperatures due to charge dispersion and difficulty to properly crystallize. And there are many unique properties, but what I really want to emphasize here is that ionic liquids, although composed of ions, they are pure compounds. We can mix ionic liquids and then it's no longer a pure compound, but an ionic liquid made of two different ions is a pure compound. And this is one of the main differences to eutectic solvents, because when we are talking about eutectic solvents, and I'm here using the definition by Andrew Abbott in his Chem 11, deep eutectic solvents are eutectic mixtures of Lewis or Brownston's acids and bases. So, unlike what many people seem to think, eutectic solvents are not pure compounds, not even pseudo-pure compounds. They are eutectic mixtures, and they should be treated like that. The other thing that I would like to call your attention is the second line here in red. Abbott did not talk about them as hydrogen bond donors and hydrogen bond acceptor mixtures. He talked about them as Lewis or Brownston acids and bases. And it's much easier to understand an eutectic solvent and to prepare one and to form deep eutectic solvents if instead of hydrogen bond donors and acceptors, you think about the acidity of these compounds and differences in acidity between the two precursors of a eutectic mixture. The main problem with the definition is about this figure, and that Abbott assumed that there is something special about this straight line connecting the melting points of the two compounds and this melting point depression. And there is not, because any mixture of two compounds will have an eutectic point depression. And this is just basic physical chemistry. There is no straight line between the two melting points. Will be always a depression. This depression will be stronger or less strong depending on interactions between the two compounds and the melting points, in particular the enthalpies of melting of the two compounds. And that's what gives rise to these different types of deep eutectic solvents. They are always mixtures of compounds of two different types. It can be two ion compounds, an ionic compound, a molecular compound, or two molecular compounds. But there is always this concept of difference in acidity between the two compounds. And one important thing, as I told you, is that these are mixtures, unlike the ionic liquids. This is the main difference between eutectic solvents and ionic liquids. And although eutectic solvents are mixtures, not all mixtures can be considered deep eutectic solvents. You can always talk about eutectic mixtures, eutectic solvents, if they are a liquid at the temperature that you want them.
But to be considered a deep eutectic solvent, that's something different. They should have strong deviations to the ideality and strong negative deviations to the ideality. Otherwise, they are just regular eutectic mixtures. And what about protic-ionic liquids? And that's something very important to consider. What are protic-ionic liquids? And when I'm talking about protic-ionic liquids, I'm talking about something that was created more or less at about the same time, also in 2003, by Austin Angell. Austin, while working on ionic liquids, he came up with this idea that you could form protic-ionic liquids by mixing two compounds, an acid and a base, and a proton transfer occurring between the mid-Bronsted acid and base, forming a salt, forming this salt that was the ionic liquid, protic-ionic liquid. And he said immediately in this Jacques paper that this is valid when delta pKa are above 10, meaning that the delta pKa, the acidity constants between the two compounds are so large to guarantee the full proton transfer between the acid and the base. And that's when you would have the formation of a protic-ionic liquid. The problem, as I will show you, is that not everybody is paying the right attention to this delta pKa. So what happens when you mix a Bronsted or Lewis acid with a Bronsted and Lewis base? Because as you have seen, both protic-ionic liquids and deep eutectic solvents are defined in terms of mixtures of acids and bases of Lewis or Bronsted. What happens is that if you have a very high delta pKa, you have the formation of a protic-ionic liquid, a salt composed by ions, a cation and an anion, that are the conjugate acids and bases of the acids and bases that you are using. If you have a very low delta pKa, you don't have the formation, you don't have the proton transfer, you have the formation of this complex that Eva talked about, this complex of an acid and a base, and that would give rise to a deep eutectic solvent. But what happened in between when you have an intermediate delta pKa? Well, when you have an intermediate delta pKa, then it becomes very messy, because you have to take into account all the speciation. If you mix the acid and bases, obviously you will have this equilibrium, since the proton transfer is not complete. You will have the formation of some salt, but you have also the molecular species present, depending on delta pKa, and then in the equilibrium constant of this reaction. But you will have other sorts of compounds also forming. Namely, you would have also something close to a DAS, where there is some sharing of this proton. But more than that, you will have the formation of these ions that are very unique. So what is this? Is something where instead of having the interaction of the acid with the base, you have the acid interact with its conjugated base, forming this new anion, that is a polyanion. And this is very common, far more common than people acknowledge when they are working in this field. And this was already acknowledged by Austin Angell in this paper. For the good ionic liquids, the ionic hydrogen bonding of acid molecules to the proton transfer ion is strong enough that boiling points, but not melting points, may maximize the hydrogen bonded dianion composition. And we showed this here. You see, while you mix the acid and bases to form an intermediate compound that in this case does not correspond to a drop in the melting temperature, because this intermediate compound happens to be more stable than the pure compounds, and this may happen, but there is this intermediate compound forming, this complex forming.
But in the liquid phase, this is true in the solid phase. In the liquid phase, what is dominant is no longer this one-to-one complex, but the one-to-two complex. And you can see this here by the azeotropic point of the vapor-liquid equilibrium. One of the biggest problems with people discussing eutectic solvents is that they tend to think that the things that are true in the solid phase are also true in the liquid phase, but the liquid phase has a nature that is very different from that of the solid phase, and that something happens in the solid, that the compound forms in the solid, does not guarantee that this is the compound that is more stable in the liquid phase. And what happens, and he showed this already in the first paper about protoionic liquids, is that it's very common to have this dianion formation. And these dianions, although they don't seem to be familiar to most people, you have them, they are ubiquitous, not only in your solutions in lab, but in your life. I mean, diacetate, sodium diacetate is a compound that is regularly used as a food additive to enhance the acidic flavor, the vinegar-like flavor. And there are papers all during the last 40, 50 years talking about these dianions, and they have been used with advantage by Robin Royces. Robin, that understands very well its concept, has been using it to his advantage to form to create liquids, to liquefy compounds, and what a strategy that he calls confused ionic liquids, where instead of using these stoichiometric proportions of 1-to-1, as most people would expect, he forces them, for instance, in a 1-to-2 approach, forming this dianion that will have a lower melting point. Look here, it's clear here. If you use the 1-to-1, you may end up with a higher melting point. But if you use, instead of 1-to-1, a different proportion, you will have a lower melting point. So really, the strategy of creating things with the 1-to-1, or what you would call the right stoichiometric proportion, is not necessarily the good one to create liquids. Show these the presence of this diacetate when in the Angevin paper he was describing the solubility of CO2 in the MIM acetate. You have it here clearly in the X-ray diffraction structure of the compounds forming. And recently, and this is a paper from this year, 2021, it keeps using these confusing ions, confusing strategy, and no longer just based on a 1-to-2, but in the formation of oligomeric ions, where it plays with the composition of the relative proportions of the two compounds, the acid and bases, to form the liquids. So even when working with protoionic liquids of these intermediate compositions, it realizes that it may be to the advantage to not stick to the stoichiometric proportion, to assume that there are oligomeric ions, and that these things can be used with advantage if you want to form liquids, or if you want to understand what is going on in your system, in your liquid phase. And this has been giving rise to discussions between him and other authors in literature. For instance, collinium germinate has been reported by Banerjee. And in these first reports, Banerjee proposed this to be an ionic liquid. And later, as DES become more fashionable, he started calling these a DES and no longer an ionic liquid, assuming that, well, this would be the hydrogen bond donor and this would be the hydrogen bond acceptor. And you may wonder, but
Is this really important? Is this just not a matter of nomenclature? Does it matter if I call it a DES or if I call it an ionic liquid? It does matter. It does matter a lot, because you can only understand the nature of a system, and then you can only use it to its advantage when you understand it, if you know what you are working with. And protic ionic liquids and DES, as I showed you, are very different things. I would like to give you this example. Well, Shakespeare would say that a rose is a rose is a rose, and that we could call a rose by any other name and it would smell the same way. But this is not absolutely true. Here on the left side, it is a rose. Here on the right-hand side, it is not a rose. It is a cherry tree flower. They look very similar, but you would have problems if you grow a rose expecting to have cherries in the summer, or if you grow a cherry tree expecting it to smell like a rose, or if you treat a rose in the way that you should treat a cherry tree, pruning it in the same way. So look at these two flowers. They are very similar, but they are very different. And if you really want to be a good gardener, you have to understand their nature and treat them accordingly. I hope this helps you to understand why it's not just a matter of nomenclature. A DES and a protic ionic liquid are different things. They are different things in nature. And I will give you just a very, very simple example. Excess volumes. Here in blue, you have pipithetic solvents. Here in orange, you have protic ionic liquids. They have extremely different excess volumes. And excess volumes is one of the simplest properties that you can think of. So you can imagine how their different nature impacts on all other properties. And you can also recognize, when you think about these things, that often people wrongly assume that something is of one type when it probably should be considered of the other type, because it's really different. But the message here is ionic liquids are different from DES, because ionic liquids are pure compounds, DES are mixtures. Protic ionic liquids, when they have delta pKa's large enough, they are also pure compounds, but they can be complex systems with a speciation that is not trivial. And if you use something in between with the delta pKa in between, you may be prepared to have a very complex system, and you should not assume that you just have cations and anions in your system, but that you have other types of compounds there. Now, for a different subject, solvent chromic parameters. What can we learn from colors? A lot. I won't go into details about what are solvent chromic parameters. Most of you are familiar with these, and we have been using them for a long time when we deal with ionic liquids to understand the nature of ionic liquids, and now with eutectic solvents to understand their nature as well. They have these three axes. Let's say the hydrogen bond donor acidity, the basicity, and the polarizability. So it treats a compound, instead of thinking just in terms of polarity, in terms of different capacities that it has to interact with other compounds. It's much richer than just to think about a compound in terms of polarity. And it's measured like this. You use a dye that interacts differently with different compounds, and then you can see the dye with different colors, or in some cases not different colors, just a shift on the absorption in the UV spectrum. Cosmo has also descriptors and also works in a similar way. Also have hydrogen bonded septoparts, donor, van der Waals, misfit, etc. So we have been since long trying to relate those, because measuring solvent chromic parameters is not always trivial. So we tried since 10
2014. So you see, 7-10 years now, we have been looking into Cosmo and try to use Cosmo to predict solid chromic parameters. We did this for hydrogen bound basicity first, and then for hydrogen bound acidity, and we use it with very much success, or even indeed, to describe, for instance, the ABS formation. And recently, we have been trying to apply the same thing for dibutyric solvents, and we did this with Zé Pedro. And since these compounds are mixtures, what we start with Zé Pedro was, instead of trying to apply this directly to the dibutyric solvents or to the dibutyric mixtures that for which we had solid chromic parameters, is that we use the Marcos database for solid chromic parameters for organic compounds, and we developed correlations for these compounds. So we have the 3 correlations, all of them using the Cosmo descriptors, and we create these nice correlations for the database. And then we use the same correlations or same structure to do the correlations for the eutectic solvents. And these are the correlations we got, these are the parameters. And what I want to show you here is that although the alpha, that is the acidity, is related with the hydrogen bond acceptor, donor, and van der Waals, it's dominated, as you would expect, by the hydrogen bond donor part of. So this is the most important contribution. Like for the beta, it is the hydrogen bond acceptor. You see 10 to -1, all the others are much lower, except the constant, but constant is relevant. And for the pi, we found that it could be correlated with misfit. In the previous works, we had been trying to use just one of these, or for the alpha, just the donor, for the beta, just the acceptor. But here we realized that we could do a better job if we would accept that some contribution from the other descriptors would also be required to have an adequate description of each of these solid chromic parameters. What is interesting is that when Jessop looked into the solid chromic parameters many years ago for the green solvents, he showed that the green solvents that he studied would fall into the space of the available solvents. So this shade here is the space of the available solvents, and the dots are the green solvents. And you see, the green solvents, they can be replacements for the available solvents. When you look into the DES, the picture is completely different, because in most cases, the DES are outside of these regions where you have the organic solvents. So DES are not really new, they are not really solvent replacements. They are not, or they should not be expected to be used just to replace available solvents, but they are really new solvents that extend the range of solid chromic parameters. They are outside of the range of the available solvents, and this is very interesting. They are really novel solvents, and when you look into the ionic liquids, for which there are much more data, the concept is very much the same. Most of them, they lie outside the range of the common solvents, although since we have far more these days, we can see that there are regions of the common solvents that can be covered by the ionic liquids. So the ionic liquids can be not just new solvents, but also solvent replacements. But what for me is most interesting is this characteristic of being solvents with new character, new properties, with solid chromic parameters they're standing outside the range that you have for the available solvents. So this is the thing that can give you tools to achieve new things. Recently, and I would like to call your attention to this paper,
COSMO has also been used to correlate the pH of eutectic solvents. So COSMO is a very powerful tool that we can use to our advantage to create correlations for the properties of both ionic liquids and eutectic solvents. And now about solubilities, because it's not just about properties, it's also about the solubilities that make the difference between the ionic liquids and eutectic solvents. And we did, or we have been doing, it's not completed yet. When I prepared this, I assume that the paper will be submitted by now, but it's still not submitted. We are still finishing it. We decided to compare the solubility of different compounds in 2 DES and 2 ionic liquids that we could really compare with each other. Because what happens is that often people compare the behavior of an ionic liquid with behavior of eutectic solvents, but very different ionic liquids from eutectic solvents. And as I showed you in these slides here, I mean, if you pick a point here and you compare with something that is down here, you won't have a fair comparison. It's not just to be a fair comparison, it's that it's a meaningless comparison. You have to pick 2 compounds that are similar enough in terms of structure, chemical structure and properties, so that you can see the differences and the similarities between them. So what we did is that we prepared 2 DES and 2 ionic liquids with very similar nature, a DES of malonic acid and a glycolic acid, and the corresponding malonate and glycolate, both with choline or choline chloride. And we decided to study the solubility of acid molecules, neutral molecules, and what I would call alkaline molecule, basic molecule, on these solvents to see the difference, covering different ranges of behavior in terms of the molecules. You will see that we also have molecules with very different locales, but I won't go into that. What is interesting is that, as you can see, for instance, for benzoic acid is far more soluble in ionic liquids. The round points are the ionic liquids and the diamonds are the eutectic solvents. The benzoic acid is far more soluble in ionic liquids than it is in eutectic solvents. And when you look at the pH of the solutions, there's a very good reason for that. Is that, as you see, the eutectic systems being formed by acids, they have very low pH, while the ionic liquids being formed by the conjugated base of this acid, they have close to neutral or even a small, slightly alkaline pH. And this makes all the difference, because when you want to dissolve an acid, it's easier to dissolve an acid in a base than to dissolve an acid in another acid. So it's not surprising that an acidic compound is more soluble in ionic liquids than in acidic eutectic solvents. When you look at gallic acid, it would be the same thing. But now when you look at tryptophan, as I told you, it's a compound that has a amine group and then has an alkaline behavior. The behavior is exactly the opposite. It will be more soluble in the acidic eutectic systems than it is in the ionic liquids. Again, because it prefers to dissolve in an acidic media than in alkaline media. I think it's very straightforward to understand that. Then when you looked into a system like vanillin or spiritin, and let me look into the spiritin, things are not clear cut, because in this case the molecule it's neutral. There are other things than the pH to rule these interactions, and as you see, it is very soluble in choline malonate, but it's not very soluble in choline glycolate. It's better soluble in the ionic, in the eutectic solvent, or closely
the eutectic solvent and the ionic liquid have close solubility. So in this case, the pH is not a dominant effect. But I hope that you have understood from what I showed you here that the first thing that you have to think about when you are trying to dissolve a molecule that can be charged with the pH, is that the pH is dominant factor. And you can see this here, the black line is the solubility of benzoic acid as function of the pH. And as you see, it's not exactly reproduced, but it's the dominant factor in the solubility in the ionic liquids or in the eutectic solvents. It's the pH effect. So think about this when you are trying to extract some molecule and you are trying to dissolve some molecule and try to use these things as solvents. pH, very, very important. But then when you remove the effect of the pH, that is, when you divide the solubility of this point by the solubility at the corresponding pH, what you see is that besides the pH, there is also another effect. Another effect that is far more important at the low pH for the eutectic solvents than for the ionic liquids. And this is the same thing for the tryptophan. As you see, there are regions where the pH is dominant, but there are regions where the effect of the pH is not the main thing. The solubility of the tryptophan in the ionic liquids is no longer dominated by the pH, it's dominated by another thing. And in this region here, where the molecule is still not charged, it's still dominated by another thing. And this other thing, you will probably expect me to tell you, is the hydrotropy. So the first thing is the pH, but the other thing is the hydrotropy. And you can see this particularly well here when the molecule is non-charged, because here there is no significant effect of the pH. And you can see that as you increase the concentration of the ionic liquid or the eutectic solvent, you have a significant increase on the solubility, in particular of this very hydrophobic molecule, because the hydrotropy becomes the dominant effect. So there are two effects that will be overlapping, the pH effect and the hydrotropy. And the pH is dominant when the molecule is charged, and the hydrotropy becomes important when the molecule is non-charged. Even in the case of the charged molecules, you can see this. When this molecule is charged here, the dominant effect is the pH. When it is non-charged, as here, the dominant effect is the hydrotropy, or here where the charge is still not very significant. So hydrotropy is very good when the molecule is non-charged. pH is important when the molecule is charged. So when you ask what is the best solvent, are DES better than ionic liquids or ionic liquids better than DES? It's a senseless question. It depends on the solid, it depends on the conditions that you are using. You have to think about it and not just trying aimlessly or by trial and error. Think and you may come to some conclusions. Now, finally, talking about the toxicities, and I think it's important to talk about the toxicities because in spite of me, Sonia, been working on this for a very, very long time, well, in general, people have still not understood. And unfortunately, in your talks, I see that you have also not understood it properly. You're saying things like ionic liquids are very toxic, DES are fantastic, colloidal ionic liquids, they are natural compounds, so they are not toxic at all. And this is not true. We have been showing this. Look, this paper is from 2015, it's 60 years old, 6 years old. And in this paper, what did we show? We showed that, for instance, colonium-based ionic liquids are not better in terms of toxicity than pyrrolidinium, than ammonium, than imidazolium.
They are worse. You see, lower values of EC50 means that you need a lower concentration to be toxic. So colinium-based ionic liquids are worse than the corresponding imidazole. I know that many of you, this comes as a surprise, although these are all results, because I keep listening to you saying, oh, these are fantastic because colinium is so green, it's so biocompatible. They are worse than the others. Colinium chloride, you see colinium chloride here? This is the base for this. Many people will say, well, it's a natural molecule, so there's no problem about it. It's not true. So we decide to make a comparison, same sort of comparison that I just showed you for the solubilities. We did that, again, a number of years ago, not comparing midazolium with colinium and so on, but comparing colinium with colinium-based ionic liquids with colinium depths. And the results are very clear. First thing, when you have these mixtures, obviously your toxicity changes from the colinium chloride to the acid. Acids, acetic acid, although acids are natural, they, for their nature, tend to be quite toxic because the organisms, the cells, do not like very low pH. So whenever you have an acid, you will have some toxicity. And while you have some systems where this variation is almost linear between the choline and the acid, there are other systems, where this variation is not linear at all. It's significantly nonlinear, and this is very important, as I will show you in a moment. First thing that I would like to show you is the comparison, the direct comparison. So these compounds here, these three I bars, that means very high EC50, that means very low toxicity, are for the ionic liquids, choline glycolate, choline lactate, and choline acetate. When you compare these with the corresponding DAS, with acetic acid, lactic acid, glycolic acid, or citric acid, you have values that should have taught you that ionic liquids are less toxic than the equivalent DAS. The only one that is ionic liquid that has a significant toxicity is the one with the dihydrogen citrate, but it still is less toxic than the corresponding DAS. There is a very good reason again for that. This related with pH. Solutions of DAS will have always, if they are DAS based on acids, obviously they will always have a much lower pH than the corresponding ionic liquid, and thus they will be far more toxic. So it's completely wrong to assume that if your compound is based on, let's say, natural products like choline chloride and lactic acid, it will be non-toxic. It will be toxic depending on the circumstances. And this, as I told you before, is all paper showing that DAS are more toxic than the corresponding ionic liquids, and people still do not want to believe that. The other thing that I showed you is that when you have mixtures, because as you remember, eutectic systems are mixtures, are not pure compounds. When you have mixtures, I showed you that in some cases you have a straight line between the two compounds of the mixture, but in other cases you don't have a straight line. You have very strong deviations to this straight line behavior. And as we showed for a number of DAS, in many cases you have this non-linear behavior, as you see here, as you see here, as you see here. And what does this non-linear behavior means? This means that your mixture is far more toxic than you can assume from the toxicity of the pure compounds. Look at this mixture here of 1-propanol with N2,2,2,2-Cl.
It's almost linear between the two, you see. But in this case here, it's not at all linear. The mixture is far, far more toxic than you could anticipate from the pure compound. So the message here is the fact that one of your compounds is not very toxic and the other is not very toxic does not guarantee that your mixture is not very toxic. Your mixture can be very toxic in spite of the two compounds not being very toxic. It's true that it can also behave in the opposite way. That is what we call, instead of synergism in terms of toxicity, antagonism, meaning that your mixture can be less toxic than you would anticipate from the pure compounds, as you can see in this case here. But we have found more cases of synergism than we have found of antagonism. The normal behavior is the linear behavior or the synergism, meaning that the mixture will be more toxic than the pure. So this is very important. Look at these conclusions, try to memorize them. Collinear ionic liquids are not very toxic, but they are no less toxic than other ILs. Acid ILs are more toxic than the equivalent, acid DAS are more toxic than the equivalent ILs. Synergistic effects are very often present in mixtures, and the DAS may be significantly more toxic than you can expect from the toxicity of the precursors. Do not assume that a eutectic system is not toxic because the two compounds are natural or because they are not toxic. And I won't bother you with this part of the applications of DAS and ionic liquids. We are already well advanced. This was the most important thing that I want to convey to you today. So, ILs or DAS, this is not the right question. The right question is ILs, or the right answer is ILs and DAS, but they must be selected. You cannot just assume that the DAS is better than an IL or an IL is better than a DAS. It depends on the purpose that you want to achieve. So you have to select them, understand them, design them. We always say, I read these thousands of times in your papers, in your reports, in your thesis, that they are designer solvents. They are designer solvents. But you have to design them. You have to learn to design them and to use them properly, and not just by trial and error. It is really, really important that you understand things. I keep saying this, understanding and not just reporting of knowledge. It's important to understand it, to explain it. If you really understand how a molecule behaves, how a solvent behaves, what is the mechanism of solvation, why is it dissolving this molecule, then you can take the most of this compound. If you don't do that, you are just doing lab work, but without really relevant contributions. And the final picture of Chile. It's a beautiful place. We should have been there. Now that's my presentation. So if you want to discuss something that you may find useful, I'm looking forward for your questions. Anyone? Ai. Sabia que a Sónia ainda estava aí, que a Sónia não se ia embora. E não deixei de ver perguntas. Diz lá, Sónia Patrícia. A pergunta é mais até sobre aquilo que o professor não apresentou. Que é o que é que o professor acha em termos das potenciais aplicações de líquidos iónicos ou solventes eutéticos agora nos próximos anos? Em que é que acha, na sua opinião, que poderá ser mais impactante a utilização deste tipo de solventes? Essa é uma pergunta muito difícil, Sónia. Tu podias me perguntar se eu acho que estes solventes têm futuro. Eu acho que estes solventes têm
futuro, muitas vezes não naquilo que a gente imagina à partida, não é? Ou naquilo que a gente está a apostar. Às vezes encontram-se nichos de aplicação que são completamente diferentes. Quais são esses nichos? Se a gente soubesse, a gente já estaria a estudar, a tentar ver onde é que eles se aplicam. Talvez Porque fazer a pergunta. têm feito uma abordagem que eu acho que é uma abordagem muito preguiçosa. É isto que eu tinha construído a minha apresentação em torno disso. O que é, as pessoas começaram por dar um exemplo aqui, e vou projetar, partilhar um par de slides sobre isso. Enfim, isto tinha biomassa, as pessoas começaram a estudar a solubilidade da biomassa em líquidos iónicos. E depois passaram imediatamente a estudar a solubilidade da biomassa em gás. Fazendo exatamente a mesma coisa. As pessoas começaram a estudar a solubilidade do CO2 em líquidos iónicos. E depois exatamente as mesmas pessoas, estás a ver aqui, de Soja e design, vão fazer exatamente o mesmo trabalho com solventes autênticos. E não tem nada de mal fazer isto, se a gente for capaz de trazer coisas que aprendeu numa área para outra área. O grande problema é que as pessoas se limitam a repetir o trabalho de uma forma como se não tivessem aprendido nada, como se tudo estivesse outra vez para ser aprendido. Então, eu e o Pedro andámos a mostrar qual era o fator dominante, o mecanismo dominante da solubilidade do CO2 nos líquidos iónicos. E, portanto, isto deveria ter ensinado as pessoas de que a maior parte dos 10 e a solubilidade, a fisisorção em líquidos iónicos ou em 10 tem as suas limitações. O PEP tem um trabalho muito, muito interessante que eu uso sempre como exemplo sobre a importância do comportamento não ideal de misturas de líquidos iónicos para fazer a dissolução de CO2. Quando tu estás a trabalhar com um 10, que é uma mistura pela sua própria natureza, tu devias ter aprendido qualquer coisa destes trabalhos anteriores na solubilidade do dióxido de carbono. Enquanto vais para a literatura, o que é que as pessoas não aprenderam nada e limitam-se a continuar a fazer medições de uma forma aimlessly and brainless. E onde é que isto nos leva? Não leva a lado nenhum. Porque se nós continuarmos a fazer coisas e durante alguns anos a mostrar que aquilo não funciona, a única coisa que conseguimos é desmotivar as pessoas de trabalhar com aquilo. E isto foi, por exemplo, também o que aconteceu com a biomassa e com os 10. Deixa-me dar-vos este outro exemplo. E daqui a bocado estou a fazer o resto da apresentação toda. Porquê é que as pessoas começaram a usar solventes auténticos? Porque com a biomassa em particular para fazer a deslignificação. Porque alguém num concurso de ideias de 2013 da CEPI veio com esta ideia de que os solventes autênticos iam ser o futuro da indústria da pasta de papel e dos novos processos de deslignificação. E foram tão convincentes que se criou um projeto europeu para desenhar a nova fábrica baseada em 10. Ora, em 2013 pouco se sabia sobre 10 e sobre os mecanismos de solubilidade. Investiu-se fortemente para tentar fazer qualquer coisa que, quer dizer, tu estavas a partir de uma TRL de 1 e querias imediatamente chegar a uma TRL de 8. E obviamente que foi um falhanço. Qual é o problema deste falhanço? O problema deste falhanço é que as empresas que estiveram envolvidas neste projeto de 10 não querem voltar a ouvir falar de 10. Portanto, este é o risco que a gente corre quando não faz as coisas de uma forma sistemática e quando tem expectativas demasiado elevadas. Agora, isto não responde nada à tua pergunta, que é onde é que eu posso aplicar isto. A gente pode tentar aplicar isto em tudo, mas é importante que a gente aprenda com o que já foi feito.
É importante vocês, estudantes de doutoramento, que leiam os artigos que já foram publicados, porque o que acontece é que nós andamos muito a redescobrir aquilo que já estava feito. Acabamos por descobrir algum tempo depois que alguém já tinha publicado aquilo há 10 anos atrás. Podemos estar a fazer outra coisa melhor, construindo em cima em vez de andar a redescobrir. Eu estava a perguntar isso também porque na conferência da ACS que está a decorrer esta semana têm aparecido muitas apresentações sobre a questão da desalinificação e portanto continua a haver muito sobre isso, menos com líquidos iónicos e agora fortemente com os solventes eutéticos. E a verdade é que das apresentações que tenho visto não me parece que tenha surgido já coisas muito disruptivas. E portanto era um bocado para perceber a sua sensibilidade em relação a isto. Talvez a pergunta devesse ter sido mais direcionada para esta questão. Obrigada. Mara. E antes da Mara começar, dar os parabéns à Isa e à Ana, porque bem falas nessa conferência da ACS em que nós estamos a participar, onde a Isa e a Ana tiveram o póster premiado. É a tese de mestrado da Isa sobre extração e recuperação de pigmentos de resíduos poliméricos, portanto, de plásticos. Houve 5 prémios naquela conferência de postas e a Isa conseguiu ter muitos parabéns para elas. Mara, diz. Ora, só para Temos aqui a Mónia. Já viste que a Mónia está aqui? E a Margarida. Olá! Mas a Mónia é uma pessoa tão importante agora. Meu Deus, Oi! Olá, bom dia a todos. Não podia deixar de estar presente nesta sua apresentação, professor. Obrigado. mais a Ana Souza, mais a Margarida, o que mais? Diz lá, Mara Martins. Ora, a Mara Martins, sou tão estranha. Olha, tu escreve, muda o nome aqui. Põe lá Mara Freira. Tu é que escreveste Mara Martins. Diz lá. Ora, nesta discussão, e ainda bem que temos aqui muitos dos alunos que passam por mim em tecnologias solventes alternativos, eu estou sempre a insistir com esta questão dos dipotéticos solventes e com os dipotéticos e líquidos iónicos e generalizações que me deixam extremamente irritada e não encontro outra palavra que descreva melhor. E ainda continuamos a encontrar no nosso grupo, apesar de toda essa insistência. Não façam generalizações, eu costumo colocar sempre entre vírgulas, if properly designed. Maybe. E deixa-me dizer outra coisa, que é, além de não fazer generalizações, não deem tiros nos pés. Eu já vi gente que fez trabalhos com líquidos iónicos e depois começa a fazer trabalhos com 10 e começa a criticar os líquidos iónicos com os mesmos termos que se usam na literatura de uma forma completamente acéfala. Não deem tiros nos pés. Sim? Não façam críticas acéfalas, nem tentem valorizar o vosso trabalho, desprestigiando os outros trabalhos do grupo, e em particular, às vezes, trabalhos que eles próprios fizeram. Não faz sentido. Vocês, para valorizarem o vosso trabalho, não precisam de estar a desvalorizar o trabalho ou outras áreas de negócio, digamos assim. Respeitem a ciência como um todo e façam críticas quando elas tiverem que ser feitas de uma forma construtiva e correta. Porque muitas dessas críticas que vocês fazem, que são muito menos tóxicos do que líquidos iónicos, são muito mais fáceis de preparar, nem sequer são verdade. Desculpa, Mara, era só para reforçar o teu ponto. Não, é isso. E depois, e ainda colocar a questão que eu tinha em mente, muitas das vezes, quando trabalhamos com soluções aquosas, que é o nosso caso, se efetivamente importa que a definição seja um 10 ou que seja um líquido iónico, a maior parte das vezes temos 2 sais orgânicos em solução e um segundo aditivo quando passamos para os 10. E, portanto, aqui os fenómenos de hidrotropia e, de facto, qual é o composto que está em solução é muito, muito mais importante. E se está carregado ou não está carregado do que o conceito per se. E é aí que nós falhamos, não é? E nós próprios, às vezes nos títulos temos Aqueous Solutions of Dipothetic Solvents e por aí fora, mas não vamos entrar por aí. Eu tinha uma pequena pergunta que era, se calhar também tinha 2. Uma era naquela questão das solubilidades, onde vocês mostraram o efeito do pH, o trabalho da Jordana, que ainda não está publicado, vocês não fizeram as solubilidades com compostos que não sofressem especiação, para ver se aquele efeito...
está lá a espiritina, e fizemos a espiritina e a vanilina. Em particular a espiritina, nem vamos falar da vanilina, porque até podíamos argumentar que a vanilina tem lá uma especiaçãozinha, já PPH, mas a espiritina não tem. Não tem? Eu tinha lá os grupos de pH e eu assumi que tinha. Não. Dentro daquela gama de pHs que nós vimos, por isso é aquela linha de solubilidade em função do pH não variava. Dentro da gama de pHs em que nós trabalhamos, não varia nada. Pronto. E por isso é que é o nosso modelo melhor para perceber que, num caso em que não há efeito nenhum, eu vou partilhar outra vez esse slide, num caso em que não há efeito nenhum no pH, resta do efeito da hidrotropia, e o efeito da hidrotropia fica muito claro. Sim. Deixa-me só partilhar esta imagem. Que sofria especiação, por isso é que eu estava a fazer essa pergunta, estava a pensar numa nicotina, em compostos se calhar menos atrativos, mas o benzeno, o tolueno, algo que não fosse sofrer especiação e que não tivesse as Estão a ver a figura outra vez, não estão? Sim. Pronto, e cá está. Esta linha aqui é praticamente horizontal. Ela, de facto, até ao pH 8 não tens qualquer modificação da carga dela. E pronto, é neste caso que todo este aumento de solubilidade, e agora vês o aumento muito bem dos dois lados, e é quase equivalente dos dois lados, resulta meramente do efeito da hidrotropia, não, do efeito da molécula se tornar carregada. Sim. Sim, passou-me essa. E a outra questão, que se calhar também aplica-se à Sónia, tem a ver com a toxicidade. Aquela comparação que vocês fizeram, pronto, foi só com o Bibliofischer, e eu acho que se calhar para vocês marcarem posição tinham que avançar para outros níveis tróficos e mostrar à literatura, e inclusive para a citotoxicidade, e alargar esta gama. Mas também já alargamos. Já? E nunca fizeram com ácidos mais fracos, por exemplo, a comparação direta, ou com aminoácidos, por exemplo, não tendo ácidos tão fortes, porque a comparação que vocês têm de líquidos iónicos deles é sempre recorrendo a ácidos mais fortes. Eu estava a pensar num ácido cafeico, um ácido gálico, com uma espécie de adura de prótons, ou eventualmente aminoácidos. O problema desses é tu fazeres o líquido iónico. Mas nós já fizemos colina ascorbato, colina... Sim, não, nesse caso sim. Há alguns casos em que isso seria possível, não estou a dizer que não. Falaste aí de alguns deles onde... O cafeato não conseguiríamos fazer, eles têm pKa o suficiente para o conseguirmos fazer. Não são ácidos fortes e, portanto, este efeito do pH não seria tão dominante. E, inclusive, ou com açúcares, contra ião, ou aminoácidos. Algum deste efeito do pH não fosse o fator dominante. Uhum. Não, mas aqui a ideia era mesmo mostrar que este efeito existe. Sim. Não era mostrar que o efeito não era dominante ou que não existia. Na prática, aquilo que tu estás a dizer vai resultar, como nós estamos a trabalhar em soluções aquosas, é preciso a gente perceber isto, e às vezes as pessoas não percebem, pensam no composto puro, sem perceber quando estás a falar em toxicidade, estás a falar nas soluções aquosas daquele composto. Portanto, quando tu estás a dizer, vamos trabalhar com ácido fraco, as espécies que vais ter em solução aquosa diluída são as mesmas. Sim. Então, o resultado deve ser o mesmo. Sim. Em termos de toxicidade, sim. Vais ter coisas muito análogas. Mas o pH da solução vai ser diferente. Não vai ser significativamente diferente, Mara, porque tu estás a dizer, tu estás a partir do princípio que o teu ácido é fraco agora. Sim. Mas se eu tiver um ácido acético, já vou ter uma solução mais acídica. Vou ter uma diferença muito grande. Nós já fizemos, Mara. Sim. Tu estás a dizer comparem, vamos dizer, o cafeato de colina com o colina ácido cafeico, não é? Sim. Que são ácidos fracos. Ora, quando tu metes isso numa solução aquosa para medir a toxicidade, o cafeato não vai ter, como tem o ácido acético, uma dissociação muito grande, vai ser pequena. Sim. Portanto, as espécies que têm, portanto, vai dar um pH que não é tão baixo como o que temos ali, um pH bastante mais elevado, portanto, próximo do pH do líquido iónico. Exato. As espécies que estão presentes em solução vão ser praticamente as mesmas. Sim. E, portanto, a toxicidade vai ser muito próxima uma da outra. Sim, vai ser muito próximo. Pois era anular esse efeito do pH, pois era o que eu estava a sugerir, mas tem razão. Quando tiverem solução aquosa, eu estava a pensar que se anulava o efeito do pH, porque o líquido iónico não seria tão básico, não seria tão alcalino, e
e o ácido não seria tão forte, mas sim, depois as espécies vão sempre próximas, não vai haver quase diferenças de toxicidade. Não deve haver diferenças de toxicidade. Isso para mim nem é preciso medir, mas se calhar valia a pena, Valia a pena até para, pensar esta para mostrar isso. em função de discussão de pKa e diferenças de pKa, e quando é que há um shift, não é, na toxicidade de um lado ou para o outro. Já agora também aproveitar essa deixa para dizer aos alunos e a todos que atenção quando falarem, portanto, ou seja, não pequem nem por uma coisa nem por outra, que é dizer que não é tóxico quando não se mediu e dizer que é tóxico quando se mediu só para víbrio. Atenção àquilo que vocês querem dizer. Se vocês querem um composto ou querem provar que ele não é citotóxico, é diferente de estarem a fazer testes com organismos do compartimento aquático. Portanto, não generalizem desta forma também, porque também é um problema. Se vocês querem um composto para ser um ingrediente na área cosmética, é muito mais importante vocês medirem o efeito que ele terá na formulação para as células com as quais essa formulação irá estar em contacto, do que estarem no momento, no início, preocupados com o impacto no sistema aquático. Portanto, a toxicidade não é... A ecotoxicidade é diferente da citotoxicidade e é diferente da fitotoxicidade, portanto, também não façam essas generalizações, porque depois acabam por, mais uma vez, serem acéfalas, como o professor diz, que estão a fazer uma comparação com algo que não tem nada a ver e que não faz sentido no próprio processo. E depois, finalmente, dizer outra coisa, o professor não apresentou a parte da biomassa, mas eu acho também é importante enquadrarmos com o próprio processo e o objetivo que nós temos nos trabalhos. Porque trabalhos em que nós, como o professor mostrou, está a avaliar o que acontece em termos de solubilidade, parâmetros solvatocrómicos, portanto, propriedades, é diferente de um trabalho em que nós estamos a tentar extrair, purificar compostos ou desenvolver um processo de biorrefinaria sobre uma biomassa. Porque a questão da toxicidade, ou neste caso da ecotoxicidade, pode ser importante, mas se vocês tiverem o reciclo, por exemplo, ela deixa de ser tão importante. Ou seja, também temos sempre que olhar para o processo em si, todo o diagrama do processo que eu estou a tentar desenvolver e ver se faz sentido dar muito ou pouco ênfase a esta parte da ecotoxicidade. Portanto, também não generalizem neste ponto. Ok? A fitotoxicidade não é o mesmo que a cito e não é o mesmo que a eco. Portanto, se nós queremos dar relevância à parte ambiental e ao tratamento de efluentes, devemos olhar para a eco. Se queremos dar relevância ao impacto que um composto poderá ter numa formulação cosmética, temos que dar relevância à cito e por aí fora, está bem? Portanto, também só deixar esta... Deixa-me só acrescentar uma coisa. A Mónia queria falar e, entretanto, desistiu. Eu só queria dizer antes de sair. Mónia, estás aí? Eu só queria fazer um comentário aqui sobre a aplicação dos líquidos iónicos na indústria farmacêutica, que é sobre aquilo que eu neste momento posso falar. Aqui um mês depois de ter chegado aqui à Oviona, eles pediram para eu fazer uma apresentação sobre líquidos iónicos. Posso ligar aqui a câmera, apesar de estar com máscara e no telemóvel. Se isto funcionar, ok. E, portanto, eu fiz com muitos dos nossos trabalhos que temos aí, muitos trabalhos da Sónia Pedro, mostrei essa parte das toxicidades e as perguntas nem foram tantas relacionadas com a toxicidade. Portanto, eu fiz essa apresentação para a equipa de inovação, em que eles financiam ideias e estava a tentar encontrar coisas que pudessem utilizar aqui para criar valor. E aquilo que eles mais perguntaram foi: ok, nós colocamos um líquido iónico numa formulação, mas como é que nós o tiramos de lá? Como é que nós tiramos? Nós metemos seja líquido iónico, um 10, o que seja, nós tiramos, mas nós precisamos depois de que isso seja inexistente, porque senão vai nos fazer ter que rever todo o processo, todos estes limites. Por exemplo, para ter uma noção, um valor da acetona num produto farmacêutico tem que estar abaixo de 5.000 ppm, que é o limite do ICH. Para os líquidos iónicos, para esse tipo de coisas, não há sequer valores definidos, portanto, teria que ser mesmo uma quantidade muito residual para que eles aceitassem estas coisas, e acho que, foi uma das coisas principais, e eu lembrei-me de mencionar Tenho aqui. já neste momento uma resposta para ti. Não sei se o professor quer dizer alguma coisa, mas se calhar avanço já eu.
tu conheceste o Leonardo. O Leonardo está a desenvolver um trabalho de recuperação de carotenoides de uma biomassa autóctone, portanto, que é pouco valorizada no Brasil, e a parte final do doutoramento dele foi utilizar esses carotenoides depois de, aí está ele, depois de ter separado o líquido iónico. Portanto, o líquido iónico era uma solução etanólica de um líquido iónico, e é um líquido iónico até baseado no BF4, portanto, só para perceberem a dinâmica da coisa, vocês percebem. E a verdade é que depois de ele ter desenvolvido o processo de recuperação do líquido iónico, ele aplicou, e aqui, Leonardo, pedia-te que tu, se quisesses, explicasses melhor, porque eu não conheço bem todos os detalhes, mas basicamente ele aplicou esses carotenoides como suplemento em ratinhos, e os resultados foram muito interessantes. Não sei, Leonardo, se queres explorar, já que és o protagonista. A gente associou ao modelo de obesidade, porque o modelo de obesidade é um modelo pró-inflamatório. Então, todos os ratos eles já estavam inflamados. E como o carotenoide ele tem efeito anti-inflamatório, a gente tentou ver se o processo de extração mediado por acetona e éter tinha alguma influência positiva ou negativa, assim como o do líquido iônico. O grande passo é que a gente tirou todo o líquido iônico do processo. Eu quantifiquei depois o residual de líquido iônico no meu extrato, e não tinha. Já no de acetona, como a biomassa tinha muita gordura, ela emulsificou com carotenoide. Então, tinha um residual de solvente orgânico no extrato. Quando a gente aplicou no ratinho, o fígado dos ratinhos que foram suplementados com extrato de orgânico, gerou esteatose, toxicidade, estresse oxidativo. Eu medi todas as enzimas do complexo da via oxidativa, e isso não aconteceu com o extrato de líquido iônico, mesmo sendo do BF4. A minha maior raiva é que quando os editores sempre ficam falando, mas o BF4 é tóxico, é uma porcaria, não devia nem usar. Mas eu argumento, eu falo, foi o que melhor extraiu. E eu tirei ele todo, então por que eu não vou usar? E aí eu fico nessa discussão eterna com os assessores que às vezes não querem nem aceitar o artigo, porque o BF4 é tóxico. Isso já é um dogma e eles não vão tirar isso da cabeça. E depois há aqui outra coisa também já agora que acrescentaria, que é o próprio tipo de solvente que nós usamos. Mónica, tu sabes isso tão bem como nós, não é? Que o tipo de solvente que nós usamos vai fazer com que os processos sejam mais ou menos seletivos, neste caso que estamos a falar da extração de compostos da biomassa. E esta mais ou menos seletividade também é importante depois, e também se verifica que pode haver um impacto, porque se tu extraís alguns contaminantes e eles próprios tiverem um impacto negativo sobre os ratinhos, que foi também o que nós verificamos, acabas por, apesar de vir da acetona, e normalmente nós reconhecemos a acetona como sendo aplicável em todos os setores comerciais, o que acontece e o que se verifica é que de facto ela permite que haja a extração de outros compostos que também não são muito benéficos do ponto de vista que o Leonardo avaliou. É óbvio que depois poderão haver outros impactos que poderão ser benéficos, mas no ponto de vista do que o Leonardo avaliou nesta questão da inflamação e nesta questão mais ligada ao fígado, também se verificou que, apesar de serem extratos que foram obtidos através de uma extração com acetona, não foram claramente vantajosos. E agora eu estou escrevendo o artigo do rim, deu inflamação no rim também. Então tá todo cagado, rato. E portanto, este artigo também eu depois acabei por convencer o Leonardo a virar um pouco neste sentido, que é, vamos também tentar mostrar que estas generalizações não fazem sentido. Tu tens toda a razão que não há resultados ainda suficientemente fortes para provar à indústria que pelo menos faz sentido apostar, quanto mais não seja nesses projetos de inovação. Mas eu acho que é importante este artigo porque exatamente traz essa ideia, que é, atenção, não vamos já descartar tudo só porque se nós formos capazes de eliminar completamente o solvente do extrato, o extrato pode perfeitamente ser utilizado e sem problemas de maior que derivem, pelo menos, do solvente. Com certeza, concordo plenamente. Acho que cada caso é um caso. Só acrescentar um detalhe. A legislação da indústria farmacêutica é muito mais apertada. Pois, portanto, claro. É diferente quando estamos a comparar cosmética e a legislação da indústria farmacêutica. E das pequenas, algumas oportunidades que eu tive de mostrar os nossos processos a indústrias farmacêuticas, estamos a falar de indústrias grandes,
não houve qualquer objeção de estar lá um líquido iónico no processo. A objeção é, garantem-me que não está nada no final, porque se está, eu preciso de um novo set de clinical trials. Isto implica 2,5 milhões de euros em média por cada fármaco, só porque mudei o processo. E esse é que é o grande senão. Exatamente. Não estão preocupados com o custo, porque o custo do fármaco é muito superior, não estão preocupados com a determinação do líquido iónico. E por outro lado, eu até ia chamar a Ana Catarina, o líquido iónico per si pode ser o fármaco, e nós temos ensaios in vivo para Parkinson, em que o líquido iónico é o fármaco, e eu ia chamar a Ana Catarina nesse sentido. Inclusive, temos também uns resultados recentes em que o líquido iónico é o estabilizador da RNA mensageiro, está a ser transfetado nas células, e os resultados são super promissores. Lá está, novamente, generalizações, depende do líquido iónico. Claro. E depende do que se queira fazer. Passo a palavra à Ana Catarina, que eu ia precisar. Antes de falar um bocadinho de utilizar os líquidos iónicos como fármacos, só também para responder ali à Mónia, nós nas conversas que tivemos com a indústria farmacêutica, às vezes também nos colocavam essa questão, obviamente, como é que eu garanto que não está lá? E uma forma de tu garantires de tudo aquilo que nós percebemos das muitas conversas e de algum estudo, foi que tu consegues convencê-los se conseguires usar métodos ortogonais para provar que eles não estão lá no final. E o que é que isto significa? Usa 3 métodos diferentes no final, de preferência métodos que estejam na farmacopeia europeia. Usas esses 3 métodos que são o que são, que muitas vezes nem sequer são os mais adequados, porque tu até lá podes ter líquido iónico, mas os métodos que eles recomendam não os conseguem identificar, mas são os 3, se usares 3 que eles recomendam e que estão lá, à partida consegues convencê-los. Pelo menos foi o feeling com que nós ficámos todas as reuniões que tivemos e daquilo que lemos e também da perspectiva um bocadinho da EMA. Em relação às generalizações, sim, claro, quer dizer, nós podemos de facto utilizar um líquido iónico como sendo o próprio medicamento, portanto, o que é que eu posso dizer sobre isto? É preciso cuidado, é preciso ter conta, peso e medida quando estamos a dizer que um líquido iónico é altamente tóxico e, meu Deus, vamos matar toda a gente porque estamos a colocar medicamentos. É quase a mesma história que as nanopartículas. Quando surgiram as nanopartículas iam salvar o mundo, os medicamentos com nanoparticle delivery eram espetaculares, depois verificou-se que estão muito associados às doenças neurodegenerativas, impactos brutais, mas são alguns, não são todos. Há nanopartículas que são muito úteis, que são muito boas e que são eficazes. O mesmo, eu acho que se passa com líquidos iónicos. Muitas vezes eu acho que aquilo que acontece, isto é uma opinião muito, muito pessoal, é que há certos conceitos ou certos termos que entram na moda e depois todos queremos fazer isso, toda a gente faz, toda a gente diz muito bem e depois toda a gente diz muito mal a seguir porque queremos seguir para os outros sem aquilo que vocês estavam a discutir, que o professor e que a Sónia e depois a Mara disseram, quer dizer, tentar ser um bocadinho mais críticos da forma como abordamos os problemas. Mas para te responder a ti, Mónia, proponho 3 métodos que estejam listados na farmacopeia europeia e pronto, e consegues fazê-los felizes. Sim, o problema é que eu não consigo pensar em nenhuma forma de tirar o líquido iónico de lá. Eu nem penso nos métodos da farmacopeia, ainda estou no passo atrás. Mas isso a Sónia já conseguiu, pelos vistos, portanto... mas será que estava mesmo ausente? Mas depende muito do tipo de líquido iónico. Isso porque, também é um problema. Naquele caso que o Leonardo fez, se não me engano, foi congelou o líquido iónico e ele automaticamente conseguimos eliminá-lo completamente do sistema. Mas é raríssimo o líquido iónico em que se consegue fazer isso, por exemplo. Foi isso, não foi, Léo? Pois. Portanto, é raríssimo. Mas eu fui otimizando, porque, por exemplo, eu fiz a solução etanólica de líquido iônico. Então, o etanol congela, se não me engano, a menos 114 graus. E aí eu coloquei... Só que quando eu colocava pouquinho líquido iônico, ou não, tinha lá meu líquido iônico, quando eu adicionava pouquinho etanol só, eu não sei explicar o porquê, aí talvez o professor Coutinho explique. O etanol congelava junto. Aí eu coloquei muito etanol. Eu coloquei, acho que 10 vezes mais o volume que eu tinha colocado inicialmente. Aí o etanol não congelou e o líquido iônico congelou. O da Bárbara a gente conseguiu fazer isso também, né? No N10, eu acho. Foi com a resina. Isso, com a resina. E também aquele com o N112 a gente colocou muita água. Aí o carotenoide boiou e o líquido iônico ficou na água. Mas atenção, porque isso tem a ver também com os sistemas de Leonardo, ele tem alguma
sorte alguma estrelinha, porque eles têm muita gordura também, a própria biomassa e a presença dessa camada de lípidos é a que fez, entre aspas, o carotenoide boiar. Na realidade ele ficou na solução lipídica. Sim. A pessoa está-se a rir com cara de casa. Mais questões? Eu estava habituado a ver a Sónia assumir o meu laboratório, entrar para o meu laboratório dentro com os alunos dela todos os dias tomar conta daquilo, mas é a primeira vez que ela me toma conta de uma palestra. Peço desculpa, mas achei que poderia Diz ser... lá, André Lopes. Olá. Professor, aqui a minha questão é mais em relação também a esta parte da toxicidade entre os 10, os líquidos iónicos e aqueles dados que apresentou, também em relação à solubilidade, as diferenças entre eles, dos compostos. Mas a verdade é que em muitos processos há necessidade de haver também a reatividade. E isto falo também na minha experiência na questão da biomassa, em que de facto quando nós queremos, de alguma forma, fracionar ou fazer algum tipo de conversão, nós necessitamos, de facto, às vezes, usar pHs baixos ou pHs altos. E é natural que depois, ok, nós temos um processo que pode ser mais eficiente para a conversão ou fracionamento, utilizando, por exemplo, um 10 com esses ácidos orgânicos, e de facto depois vamos a ver tem uma toxicidade maior do que os seus correspondentes líquidos iónicos, mas na realidade podem ter melhor performance que os seus respectivos líquidos iónicos. A minha questão aqui é, ok, nós podemos fazer este labeling da toxicidade entre eles, mas o facto de ser mais tóxico que os líquidos iónicos, podemos excluí-los do processo ou podemos de um possível processo, ou podemos também pensar na questão de, ok, eu posso utilizar este 10, que é ácido, mas tenho que arranjar uma solução também no downstream, ou seja, que o torne eventualmente menos tóxico, uma neutralização, uma troca iónica que de alguma forma permitisse que ficasse menos tóxico. André, isto vai no sentido daquilo que a Sónia também já estava há bocado a dizer, isto não tem nada a ver com... A mensagem aqui não é... Estes 10 são tóxicos, não se podem usar. Significaria dizer que o ácido acético é tóxico, não se pode usar. Nós pomos ácido acético na salada, se não todos os dias, muito regularmente, não é? Exatamente. Portanto, isto tem que ser visto de uma forma global e contextualizada em função daquilo que a gente pretende, e aquilo que a gente pretendia era desmistificar um bocado a noção de que líquido iónico, porque se chama líquido iónico, é mais tóxico do que 10, que toda a gente agora assume que não são tóxicos. Não é. Num caso concreto, se eu tenho um processo que estou a desenhar baseado naquele composto, eu tinha que encontrar depois, a posteriori, uma forma ou de eliminar ou de mitigar os problemas associados a ele. E os problemas associados a um ácido orgânico estão longe de ser muito complexos para resolver. Por uma simples neutralização tu consegues resolvê-los. Pois. Problemas de compostos persistentes no ambiente são muito mais difíceis. Problemas de compostos fluorados são muito mais complicados. É uma questão da gente pensar como tentar resolver. Não estava aqui a mensagem de esqueçam estes líquidos, estes 10 que são imensamente tóxicos, não podemos mexer neles. Não, mas é bom até esclarecer isso, até mesmo para as outras pessoas não excluírem desde logo se é considerado tóxico, etc. Porque pode haver estratégias precisamente para evitar... Há muitos processos em que nós não podemos evitar trabalhar em condições fortemente alcalinas ou fortemente ácidas. Exatamente. Em colar dir-te-á já que eu não posso fazer o lixinho de metais a pH 7. Tenho que usar pHs muito baixos.
Portanto, não há volta a dar, tem que ser capaz de trabalhar com aquilo. E há processos industriais em que nós usamos compostos extraordinariamente tóxicos. Pensem numa cromagem em que eu tenho que usar soluções de cianeto para fazer aquilo. As coisas mais tóxicas que existem são usadas industrialmente em larga escala. Okay. Mais questões? Ou está toda a gente com fome e vamos almoçar? Just one. Nicola? A lot of the properties that you showed at the beginning, showing how, for example, DESH and ionic liquid can explore this subotochromic space, are for pure compounds. Would you say that you lose the advantage of both when you start making aqueous solutions, like you showed, especially when you have working at both pH extremes, in which case the distinction between either ionic liquid or DESH kind of starts blurring? Because you protonate. They don't. But you do, because at pH 0, you will protonate the anion of, if you have a weak organic anion, you end up protonating and you end up with something that will resemble DESH in the aqueous solution. So at this point, what's the discussion between? I'm afraid that you are mixing two things in your discussion. One is the change in pH with dissolution in the water. With the change in pH, I have different speciation. No, and when you put specifically a pH of 0, you're adding HCl. This HCl will shift protonation towards that to the weak organic acid. So yes. That at 0. Oh, but you are talking in that case in an ionic liquid. Yes. What I'm saying is protic ionic liquid. Yes, in that case you are absolutely right. That most of the properties that make DESH or ionic liquids interesting maybe are not so prevalent, at least from subotochromic and solubilization perspective, when you start adding water, or they can be. I don't agree with that. No, I don't agree with that. We have shown and we have already studied. You have one point there for the water, for subotochromic parameter of the water, and then you have the other point for your ionic liquid and DESH that is outside that surface of the common solids. And then the aqueous solutions will be somewhere in between. Yeah. Okay. So when you are working with aqueous solutions, what you are doing is that you are covering even most of the space. You are allowing yourself to go into regions that you were not available with the two pure compounds. Sure. No, I'm just thinking is because, for example, when you do talk about hydrotropy, a lot of these maximums that you see with ionic liquids and eutectics are with small amounts of water that seem to reinforce the prevailing existing structure of the solvent. So therefore, and then when you add more water, you end up diluting, and then the solubilization goes down. Yes. So basically, that water can help, but aqueous solution, and I'm talking dilute solution, therefore you lose all advantages of either. It depends on how dilute they are and what you want. If you are talking about extremely dilute solutions, obviously you are going to the direction of pure water. But we have been working with relatively dilute solutions up to 0.5 m. And you still have interesting effects. You don't need to have very, very strong concentrations, very, very high concentrations to achieve, because you don't need to work at the maximum always. You can achieve enhancements in the extraction, in the dissolution with lower concentrations, with diluted things. So, you don't. What we have been showing for the last 10 years is that aqueous solutions are powerful things. And the thing of the ionic liquid, of the DESH, of the salt, of the surfactant, of whatever, as a means of changing the water properties. So you get a new solvent by adding some, and you don't need to go into the math. Sometimes you just need a little bit. All right, thank you. You are only right when you say that if you change your speciation by changing the pH with a third compound, you may be changing your ionic liquid into a DESH or into something completely different, but that's different. No, but I think because people do ABS with either very alkaline salts, which also on the other side is the same. ABS with very alkaline salts,
or when you start changing the pH to lower, in which case the distinction between the two that you made are blurred and no longer so prevalent. That's what I try to convey with this idea of the protochemical. When you are working with these things, you have to think of what you really have in solution. You cannot assume that you have an ionic liquid in solution, in particular protochemical liquid, or even if it's not a protochemical. I mean, choline acetate is not a protochemical. Okay, and yet it will. If you change the speciation, if you change the pH, you will change the speciation, and you end up not having the ionic liquid present anymore, or having something completely different present. So you really have to think of what is present in my solution, be it without water or in presence of water. But it's a complex solution that will have a speciation, and you have to take into account this speciation, particularly if you are changing pH. All right. So in that sense, for example, when you do that solubility curve of benzoic acid, have you seen if the amount of benzoic acid solubilized corresponds to the amount of colinium counter-ion solution to see if you have this ion exchange driven process or not? I don't think that in that case there is an ion exchange because you have pH 7 throughout. So no, it's not pH 7 throughout. There is an increase. There is but I can see why should there be an ion exchange between the benzoic acid and the smaller glycolic, for example? Wouldn't that help shape the equilibrium? Wouldn't that help with the dissolution, well, the solubilization of the benzoic? I have to think about that. All right. I think it's the ionic species that is being dissolved. You are asking somehow what is the counter-ion, right? Exactly. Since what you think you have is obviously being changed with pH, so therefore back to this composition thing that you're talking about. That's a good question. We'd have to think about what is the counter-ion and what are the possible equilibria that take place there. Okay. It's a good question. All right. Well, thank you for the presentation, at least. Any other questions? No? It's about time that we close this session then. Thanks a lot for your questions, for your discussions, and for your interest. And have a wonderful weekend.